Vamos falar um pouquinho agora sobre o conteúdo das células. Uma célula pode ter três coisas diferentes, não ao mesmo tempo, tá? Três tipos de coisas que você pode guardar numa célula. Que coisas são essas? Os números. Você pode guardar texto. Quando eu falo texto, são caracteres alfanuméricos. Alguma sequência de caracteres que tenha pelo menos uma letra ou um símbolo qualquer que não seja número. Ele pode ter fórmulas. Tá bom? São as três únicas coisas que você consegue colocar numa planilha do Excel. Vou mostrar isso no exemplo que eu passei para vocês. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui eu tenho texto. Aqui eu tenho. Vejam que apesar de aparecer o cifrão aqui, isso não é um texto. Porque o conteúdo dessa célula, observem bem, está aqui em cima. Ele mostra aqui. Se eu clicar aqui, 2005 é um número. Se eu clicar aqui, o que aparece aqui é um texto. E aqui é outro número. Porém, ele já está formatado automaticamente para entender que isso aqui é um número ligado a uma quantia monetária. No caso aqui, dólar. Depois a gente vai ver como é que muda. Mas, entenda que, para todos os efeitos, o que está guardado aqui é um número. Aqui é um texto. Depois a gente vai ver a terceira opção, que são as fórmulas. Mas muito bem, olhem só. Temos aqui números, temos textos, e o Excel traz umas regrinhas. Por exemplo, se você... Paulo. Ele já interpreta que isso aqui é um texto. E olha o que é que ele faz. Quando eu apertar Enter, eu vou para a célula de baixo, e ele já colocou automaticamente o texto alinhado à esquerda. Se eu vier para a célula aqui, vou colocar, por exemplo, a minha idade. 22 anos. Né? Quando eu apertar Enter, ele vai ver que isso é um número. E já automaticamente, isso pode ser modificado, mas automaticamente ele põe alinhado à direita. Texto à esquerda, números à direita. Professor, mas aqui eu tenho 2005, são números e eles estão todos centralizados. Porque você pode modificar isso aqui depois. Notem, esse 22 aqui, eu venho aqui no botão de centralizar e está centralizado. Tá bom? Esse aqui o nome, também posso centralizar. Não tem problema nenhum. Mas a opção automática é que ele faça isso. Tá certo? Então, números. Algumas informações interessantes sobre números. Digitar um número qualquer, por exemplo, 125,58. Pronto, ele interpreta isso aqui como número 125,58. Se for 5.000, número 5.000. Tá bom? Como aqui já estava centralizado, ele deixou centralizado. Mas se você quiser, por exemplo, colocar uma data. Data é texto ou é número? Não, o senhor falou que o que não tivesse alguma coisa além de números seria texto. Não, com exceção da data. Por quê? O Excel interpreta a barra não como sendo um caractere alfanumérico, mas o separador de data, por exemplo. Se eu colocar 1/5/2011, para o Excel ele vai interpretar isso como dia 1º de maio de 2011. Quando eu apertar Enter, note como ele colocou aqui à direita. É um número. Datas para o Excel são números. Apesar da gente ter aqui uns tracinhos, ele internamente está analisando isso ou está interpretando isso como sendo um número. Depois eu vou explicar como é que isso funciona certinho. Mas toda data para o Excel é um número, assim como hora também. 18 horas e 45 minutos. Notem o que é que eu fiz. Não coloquei barra, coloquei 2 pontos. Isso diz para o Excel que eu estou separando hora de minuto. E ele interpreta também como número. Notem que ele, ao apertar Enter, ele colocou alinhado à direita. Isso para o Excel é um número. E a data também é um número. Tá bom? Você pode, então, para utilizar datas e horas, você utiliza a barra.
que utiliza os dois pontos. Para inserir frações, a gente tem que deixar um espaço entre a parte inteira e a parte da fração. Por exemplo, 1 e 1/8. Você pode colocar aqui 1, espaço 1/8. Quando eu apertar Enter, de novo, ficou à direita, é número. Ele está interpretando isso aqui como 1 em 1/8. Veja o que acontece lá em cima. 1 em 1/8, pessoal, é 1,125. Aqui aparece 1 e 1/8, como eu falei, mas aqui está aparecendo 1,125. Opa! Então quer dizer que se eu colocasse um espaço 1/2, que é 1,5, aqui aparece em fração e aqui aparece 1,5. Exatamente. Então tem que colocar um espaço entre a parte inteira e a parte, se você quiser que apareça como fração, tá? A outra coisa, se você quiser só a fração, só a parte fracionária da coisa, é só você colocar no lugar da parte inteira 0. Então, aqui 0, espaço 1/2, vai aparecer aqui meio, e aqui aparece 0,5. Outra coisa, números negativos. Se você quiser digitar um número negativo, pode. Basta você colocar menos e o número, ou então colocar o número entre parênteses. Ele interpreta isso como número negativo também. Por exemplo, menos 100 é um número, ficou à direita, é um número negativo. Ou então, 100 entre parênteses também vai ser um número, e ele já escreve como menos 100. Então o Excel tem essas facilidades, ele é inteligente para essas coisas. Eu vou aqui apagar. Para apagar o conteúdo de uma célula, como é que eu faço? Se eu tiver com essa célula marcada e apertar Delete, o conteúdo some. Mas eu posso também marcar várias células. Vou marcar todas essas células. Como é que eu estou fazendo isso? Eu simplesmente cliquei na primeira, segurei o botão do mouse e marquei como se estivesse pintando as outras. Soltei o mouse está solto, as células continuam marcadas e eu posso apertar Delete agora. Del. Pronto. As células ficam selecionadas. Basta que eu clique fora para desselecionar. Vamos lá então. Opa. Aqui. Existem algumas facilidades para digitar dados no Excel. Tá certo? Eu vou ensinar agora dois recursos que ele tem, que são o autocompletar e o autopreenchimento. Olha só, se você puser, por exemplo, Jan e embaixo Fev, Jan e Fev, você já entendeu o que eu quero dizer, janeiro e fevereiro, ok? Mas será que o Excel entende isso como janeiro e fevereiro? Entende. Vou fazer o seguinte, vou marcar, selecionar as duas células. Pronto. Como é que eu faço isso? Vou desmarcar aqui para fazer de novo. Clico na primeira, clico na segunda e marco. Gostaria que vocês prestassem atenção agora que apareceu um quadradinho bem pequenininho, preto, no canto inferior direito da célula. Ou das células, ou da região que eu marquei. Eu tenho essa região, o quadradinho apareceu bem aqui nesse cantinho. E quando eu ponho o mouse em cima dele, o mouse vira uma cruz. Quando o mouse virar essa cruz, você pode clicar e segurar. E agora você vai pela primeira vez fazer uma coisa que as pessoas adoram, quem usa Excel adora, que é arrastar essa bendita cruzinha. Arraste para baixo devagar, para você ver que o que acontece, ó, ele já vai mostrando com o que ele está preenchendo. Ele está dizendo aqui, na próxima célula eu vou colocar março, na outra abril, na outra maio, na outra junho, na outra julho, na outra agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se eu continuasse, o que é que ele ia fazer? Depois de dezembro vem o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai.